O Jason Vieira já está aqui para a gente falar um pouquinho sobre economia. Tudo bem, Jason? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Jason, eu vou imediatamente transferir para você a pergunta que o presidente Lula fez aos jornalistas. A empresa ganha a isenção de impostos sobre a folha, o desconto de impostos sobre a folha, a desoneração. E o trabalhador ganha o quê? Há, pelo trabalhador, sim, um aumento salarial. Não é um aumento salarial. Na verdade, o trabalhador, parte desse salário, que obviamente está isentado, passa para o trabalhador, parte para a empresa. E um ponto importante, a questão da desoneração da folha não é mais a questão da desoneração ou não da folha, é da redução do custo Brasil. Nós temos um custo muito elevado de contratação no Brasil, a reforma trabalhista tirou parte desses impactos, mas continua muito elevado e boa parte desses impactos vem da questão de custos. Ou seja, esses custos partem do governo. Um trabalhador brasileiro custa quase o dobro do que efetivamente ele ganha para sustentar todos os impostos que sejam pagos e mais alguns benefícios. Obviamente, se você tirar uma parte disso, ajuda bastante. Mas o ponto fulcral fica novamente, o governo não está preocupado com a questão do trabalhador ou não. O governo está preocupado que está perdendo a arrecadação e, mais uma vez, não está falando do corte de gastos, e sim do aumento de impostos. Na semana passada, Jason, ao defender a posição do presidente Lula de vetar essa desoneração, a prorrogação dessa desoneração, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai voltar de viagem o presidente e comitiva, que seguem lá no Oriente Médio, e vai apresentar uma proposta para tentar trazer alternativas para o setor que não seja essa prorrogação da desoneração. O que é possível ser apresentado, que não vá afetar a arrecadação do governo, que vai agradar de um lado o governo, mas também o setor? É possível que haja essa conciliação? Seria manter a desoneração. Sim. Eis a grande questão. O governo perde tempo demais tentando fazer alternativas, tentar criar novas situações, quando ao mesmo tempo que já está, seria o ideal. Obviamente, alguns setores acabam se beneficiando mais do que outros aqui no Brasil, em alguns aspectos. Alguns dependem da desoneração, dada a atividade econômica mais travada, dada uma situação em termos globais que afetam certas empresas, por isso que a desoneração é importante. Mas, de novo, a discussão não deveria ser se há desoneração ou não, e sim o custo de mão de obra no Brasil, que é imputado principalmente às empresas, mas que no fim acaba afetando o trabalhador. Jason, a gente tem falado muito aqui no pacote, né? O governo apresentou um pacote, de fato apresentou um pacote, tem a intenção de arrecadar mais para atingir o déficit zero no ano que vem. Eu queria extrair o que foi aprovado ontem pelo Congresso do pacote e entender o seguinte: essa taxação que está sendo aprovada sobre os chamados super ricos e as offshores, ela é uma taxação indevida? Ela entra nesse saco em que estão supostas maldades cometidas pelo governo para arrecadar mais? É uma tributação injusta ou justa? A tributação dos grandes fundos de investimento, estas têm uma certa razão de ser, ou seja, é uma justiça tributária que está acontecendo porque uma parte efetivamente de fundos de investimento muito pequena, mas com volume muito grande, acaba não pagando impostos. E isso acaba sendo injusto, inclusive, com a indústria no geral. Obviamente, muitos benefícios aconteciam nesse sentido, que muitas empresas se formavam efetivamente só para fazer esses fundos que se chamam, vamos dizer, fundo monofamília. Uma família só ou pequenos grupos que não tem o tal do come-cotas. O come-cotas é um pagamento de impostos independente dos seus ganhos ali, todo ano que você tem em alguns períodos, para poder, obviamente, você estar certinho com a receita no final do ano. Ou seja, quando você for sacar seu dinheiro, você está com tudo certinho. Já a offshore, isso vai dar problema. A questão das offshores ela é mais complicada porque choca-se efetivamente com o problema da legislação local onde estão esses fundos de investimento. E aí, obviamente, as pessoas que têm dinheiro no exterior podem contestar isso na justiça e a arrecadação pode não ser tão grande quanto o governo imagina. Agora, Jason, como que o mercado está acompanhando esse adiamento da votação da LDO para a próxima quinta-feira, dia 7? Nós mostramos hoje uma reportagem dizendo que o relator, o deputado Danilo Forte, não deve aceitar uma emenda que foi apresentada pelo senador Randolph Rodrigues, que representa o governo, para que haja uma limitação impedindo um contingenciamento maior do que de 23 bilhões de reais para o ano que vem. O mercado estima algo acima de 50 bilhões de contingenciamento, né? Como é que vocês estão acompanhando? 55? 55 bilhões. E, obviamente, nesse sentido, quando o governo tenta cada vez mais retirar coisas
de dentro da questão fiscal, como nós observamos também de retirar educação média ali dos gastos do governo, isso obviamente demonstra que o governo quer continuar gastando. Isso tudo é herança, de certa maneira, a ação do governo nesse momento é herança mais ou menos daquela PEC de transição que não foi aprovada no Congresso no começo deste ano, quando teve o governo iniciando. Essa PEC da transição, ela queria, na verdade, dar um waiver para o governo gastar durante 4 anos sem nenhum limite. Obviamente, o Congresso não aprovou e o governo está tendo que fazer todas as disputas ali para tentar fazer as suas vezes. Na questão da LDO, obviamente, o Congresso não vai aprovar esse gatilho, digamos assim, essa redução do contingenciamento do governo. E, de novo, insistimos na palavra, o governo está desesperado demais para arrecadar, mas nunca fala da redução e de corte de gastos. Jason, o Luiz Felipe Dávila quer fazer uma pergunta para você também. Dávila, bom dia. Bom dia. Jason, muito bom dia. Jason, você entende que, principalmente a questão das offshores, isso pode fazer com que o governo não só perca a arrecadação, mas que várias pessoas acabem não mais trazendo esse dinheiro para dentro do Brasil, ou seja, pode até ter saída ainda maior para não ter que pagar imposto? Possível. É possível isso acontecer sim, porque nós estamos numa situação em que, primeiro, como eu citei, pode haver a judicialização desse processo, porque pode se chocar com as legislações locais. E no Brasil, obviamente, você tem todas as regulações de CVM, Ambima, que podem fazer efetivamente o cálculo e o processo do come-cotas desses fundos de investimento, mas o que está no exterior, obviamente, tem todas as questões das legislações locais, dependendo de onde estão instalados esses fundos. E aí nós tivemos recentemente uma negociação que não foi feita com a Petrobras por conta de uma refinaria, e o empresário disse que simplesmente, com essa fim de negociação, ele simplesmente vai tirar o dinheiro dele do país. E isso tem acontecido com uma certa constância. Nós vemos agora uma redução do fluxo de capitais para o Brasil, uma relativa intensividade. E nesse cenário, obviamente, com essa questão das offshores, isso é algo que também pode se intensificar. Jason, o Roberto Mota também vai participar da entrevista. Mota, bom dia. Bom dia. Jason, a minha pergunta é a seguinte. Nós estamos vendo uma sanha arrecadatória que parece que não tem fim. O governo está virando tudo que é lugar para descobrir uma forma de cobrar mais imposto. A gente já paga imposto sobre patrimônio, sobre a renda que a gente recebe, sobre propriedade de casa, sobre propriedade de carro, sobre herança que a gente deixa para os nossos filhos e sobre absolutamente tudo que a gente consome. E também sobre mão de obra, né? Se por acaso você contrata alguém. A impressão que a gente tem é que o governo não está ligando a mínima para o impacto disso. E aí o que passa pela minha cabeça é o seguinte, trata-se de um grupo de pessoas que entende que o Estado tem um papel interventor e que não tem problema nenhum se tiver muita gente dependendo do Estado, porque isso, na verdade, retroalimenta esse modelo, né? Quanto mais gente dependendo, mais justificativa para o Estado existir e ser maior. Essa minha visão é muito pessimista? Não, é um pouco realista, digamos assim. Dado o contexto que nós estamos passando no Brasil agora, o governo, ele, obviamente, nunca poderia se esperar um fiscalismo por parte do governo com a vertente política atual, mas, ao mesmo tempo, há questões simples da questão macroeconômica. Ou seja, o dinheiro não leva desaforo para casa, e isso é um dos pontos mais relevantes que nós precisamos lembrar. O dinheiro não traz desaforo para casa, e medidas como foram tomadas agora já se provaram errôneas em diversos países do mundo, a não ser que você tome medidas não muito democráticas, como em países como a China, em que você tem o controle total do Estado sobre o capital, onde você tem o controle total do Estado sobre as empresas, com pequenas nuances de iniciativa privada, ou seja, o governo permite que certas pessoas se tornem milionários, mas isso, obviamente, é um modelo que já está se desgastando na China e, obviamente, nós não vamos conseguir seguir aqui no Brasil de maneira nenhuma. Então, o Estado muito grande, ele é um Estado preocupante. Isso já tem se refletido na percepção de que os juros não vão cair com a velocidade que deveriam cair no Brasil. Poderiam cair de maneira mais acelerada, mais acentuada, mas vamos ficar limitados a cada vez que o governo mostrar que ele só está preocupado com a arrecadação e não efetivamente com os gastos, que o problema fiscal vai continuar e os juros não vão baixar, por exemplo, muito para baixo de 9%.